Até que, da mesma forma que nós vamos ver aqui nessa palavra, que Deus usou a vida de uma menina muito simples, uma menina muito humilde, que aos olhos das pessoas não tinha valor algum, mas para Deus era uma pessoa, uma vida preciosa. E assim Deus usou a vida de pessoas, como usou a vida dessa menina, dizendo para mim, olha, vá lá, que ali tem um profeta, ali tem um homem, ali tem uma mulher de Deus, que a sua vida vai mudar. E aí, a partir do momento que eu resolvi realmente não apenas escutar, mas dar ouvido àquela palavra que me foi liberada, eu fui até aquele lugar. E Deus ele tem transformado a minha vida dia após dia. Então eu posso dizer que eu sou um milagre vivo aqui na terra. E como vocês acabaram de ter a oportunidade de conhecer, essa daqui é minha mãe. Minha mãe foi uma daquelas pessoas como aquela menina ousada que ela dizia, olha, ela nem congregava lá, mas ela falava, vai lá que Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar, vai restaurar a sua vida. E a vida de outras pessoas também que Deus levantou. E no começo não é muito fácil, a gente cria uma certa resistência, a gente muitas das vezes não quer aceitar aquilo que estão dizendo para nós, a gente não quer acreditar, acha que não vai dar certo, que não tem jeito. E aí Deus usa as pessoas. Então, se eu estou aqui, é porque Deus levantou pessoas. Se você está aqui, é porque Deus levantou pessoas para te abençoar. E agora Deus ele quer mudar essa história. Deus ele quer usar a mim e a você para abençoar a vida de pessoas que estão talvez doentes da alma, como eu estava. Pessoas até mesmo enfermas, naturalmente falando. Pessoas que estão cativas, oprimidas. E Deus ele quer trazer cura, restauração, libertação para cada uma dessas pessoas. E para quem não sabe também, Lincoln e Fernanda são os meus amigões, padrinhos de casamento. E olha, quando eu fui para a igreja do pastor Carlos, nem casado eu estava. E Deus me deu uma família. Minha esposa não pôde vir hoje porque questões de trabalho também. Meu filho está em semana de prova, acabou ficando em casa estudando. Mas é para a glória de Deus, é bênção. Eu me sinto honrado com a presença de cada um, com a presença de vocês. E vamos então à palavra dessa noite. Diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Só até aqui. Amém. Já oramos? Então é o momento agora de focarmos, não permitirmos que nada e nem ninguém nos roube a nossa atenção, porque muitas vezes vem a distração, vem o cansaço. Eu sei que muitos aqui, grande maioria, trabalharam nesse dia e não é fácil estar aqui. É só para quem é realmente escolhido de Deus, para quem ouve o chamado de Deus, para estar aqui nessa noite adorando a Ele em espírito e em verdade. E eu acho que os irmãos que estão nessa campanha desde o começo, acho que já sabem melhor do que eu a respeito dessa passagem, porque muitos homens, muitas mulheres de Deus passaram por aqui e trouxeram uma mensagem nesse sentido. Eu tenho certeza que por mais que a gente ministre a palavra de Deus, por inúmeras vezes a mesma palavra, Deus ele sempre vai falar de uma forma diferente. Deus ele sempre vai falar de uma forma especial, porque a palavra ela se renova a cada dia. E a palavra é o pão vivo que desceu do céu nessa noite para as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus o Senhor. Então a palavra de Deus, quando ela é fechada, ela simplesmente é um livro qualquer. Mas quando ela é aberta, ela é a boca de Deus para as nossas vidas. E nessa noite o Senhor ele já está falando com cada um de nós. Desde o momento que nós adentramos por aquela porta, Deus ele está aqui. Ele já ouviu o nosso clamor, a nossa súplica. E nessa noite Ele quer trazer resposta. Ele quer trazer direção para as nossas vidas. Para que nós não venhamos sermos envergonhados e nem confundidos. Mas que nós possamos termos visão do reino, visão do céu, visão de águia, visão ampla. Para que nós possamos termos realmente o olhar de vencedor, o olhar de Cristo. Aleluia. Sobre as nossas vidas. E essa palavra diz sobre um homem chamado Naamã.
Esse homem, ele era um homem muito respeitado no seu país, na Síria. Ele era o comandante, o general do exército. E a palavra de Deus diz que mesmo ele não conhecendo a Deus, ele era um homem extremamente abençoado por Deus. Porque através dele, Deus conduziu aquele exército, aquela nação, aquele povo a vencer grandes batalhas. E a Bíblia diz que em um desses confrontos, eles acabaram levando uma menina que foi levada até a casa de Naamã para prestar serviços para a esposa desse general. E essa menina, a Bíblia diz que ela ficou trabalhando ali. Só que essa menina, ela não era uma menina qualquer. Aquela menina era uma menina que ela tinha um chamado de Deus. Havia um plano, um propósito de Deus sobre a vida daquela menina. Porque muitos podem olhar apenas no sentido de que Deus usou a vida do profeta para trazer cura e salvação para a vida de Naamã. Mas quando na verdade, no princípio, a obra de Deus começou através da vida daquela menina. Aquela menina, ela começou a trabalhar, a prestar serviços ali para a esposa de Naamã. E eu fico imaginando, a Bíblia não entra em tantos detalhes nesse sentido, mas se a gente for realmente mergulhar nessa palavra e começarmos a imaginar um pouquinho, nós vamos perceber que Naamã, ele vivia uma vida normal, até que de repente começou a aparecer alguns sinais no seu corpo, na sua pele, de que ele estava doente. E posteriormente ele veio descobrir que ele estava com lepra. Hoje em dia não se vê muito dizer sobre essa palavra lepra, mas se nós formos pesquisar um pouquinho sobre isso, nós vamos ver que só mudou de nome, mas a lepra ela continua existindo. A lepra hoje em dia é conhecida como hanseníase. É uma doença que, de acordo com a medicina hoje, ela tem tratamento, tem até cura, mas naquela época não era assim, porque a medicina ela não estava avançada, não havia os recursos que nós temos hoje, os laboratórios, os estudos, as pesquisas que são feitas, os testes, nada disso. Então naquela época, eu fico imaginando Naamã, ele descobrindo que ele estava sendo um portador daquela doença, como ele reagiu? Como nós reagiríamos se colocássemos no lugar, na pele de Naamã? Eu fico imaginando que ele na sua casa, juntamente com a sua família, com a sua esposa, ele tinha um lar feliz, um lar abençoado, vivia em paz, em alegria. De repente, ele recebe esse diagnóstico. Eu fico imaginando porque nos dias de hoje, qualquer coisa menor que isso já é motivo para muitas pessoas perder a fome, não conseguir comer, pessoas perder noite de sono, não conseguir dormir, de tanta preocupação, ficando somente pensando no seu problema, na sua dificuldade, que não tem como ser solucionada. E eu fico imaginando Naamã vivendo desse jeito. Até que aquela menina ela notou que algo estava fora do normal, fora da normalidade. E ela percebendo isso, ela viu que talvez o relacionamento dele com a sua esposa já não era mais o mesmo. Talvez ele não tinha mais diálogo, ele chegava talvez nervoso, estressado, tentando até mesmo descontar na sua esposa os seus problemas, como muitas vezes nós vemos isso acontecer dentro das famílias. Pessoas que estão talvez com um problema, uma dificuldade em qualquer área que seja na área sentimental, na área financeira, seja na área profissional, seja até mesmo dentro do ministério. A pessoa de repente passa por uma situação contrária e ela começa a descontar na vida daquelas que não tem nada a ver, que estão ali ao seu redor, pessoas que amam, pessoas que estão ali do seu lado no dia a dia. E as pessoas começam a descontar a sua ira em pessoas que não têm culpa de nada. Eu fico imaginando o reboliço que não estava acontecendo na casa de Naamã. Até que aquela menina, tomada por Deus, ela pega de uma autoridade, de uma ousadia, e ela diz para a mulher de Naamã: olha, se Naamã for até Samaria, lá tem um profeta, e ele será curado. E aquela mulher, ela recebeu aquela palavra, ela tomou posse daquela palavra, ela chamou seu esposo para conversar e disse: olha,
Essa menina disse o seguinte: se você for até lá, na terra de Israel, se você for lá até Samaria, tem um profeta que ela disse que se você encontrá-lo, você será curado. E assim, Naamã, ele não pensou duas vezes. Ele foi até o seu senhor, o rei da Síria, e disse o que estava acontecendo com ele. Disse que se ele fosse até aquele lugar, ele seria curado, conforme disse aquela menina. E a Bíblia diz que o rei da Síria, ele faz uma carta de recomendação, apresentando quem era Naamã como seu oficial, como seu servo fiel, e que o rei seria o responsável por curar o seu oficial. E aí nós vemos que Naamã, ele pega ali uma certa quantidade de prata, de ouro, uma certa quantidade de roupas muito finas, e sai juntamente com algumas pessoas, alguns dos seus subordinados. Ele sai em direção de Israel para falar com o rei. E aí quando ele chega lá, ele apresenta aquela carta, e o rei, ele começa a ler aquela carta, e ele já pensa, tem algo estranho aí. Ele já imagina que o rei da Síria está tentando arrumar confusão ali, um pretexto para entrar em guerra com ele. E ele fala, como que pode como se eu tivesse poder de dar a vida ou tirar a vida, e de tão indignado aquele rei de Israel. A Bíblia diz que ele começa a rasgar as suas vestes, até que de repente, o profeta Eliseu estava ali próximo, e vendo aquilo que aconteceu, ele diz o seguinte: traz esse homem para cá, deixa comigo, que eu sou homem de Deus. Ele vai saber que aqui tem profeta. Aleluia. Ele vai saber que aqui tem poder de Deus, aqui tem unção. E a Bíblia diz que o rei então, ele dá total liberdade para que Naamã vá até o encontro do profeta. E a Bíblia diz que chegando lá, na porta do profeta, o rei, ele se sentiu aliviado, porque ele falou, bom, agora deixa ele que se entenda por lá. E aí, de repente, Naamã, juntamente com aqueles que compunham o seu exército, eles foram até a porta do profeta. E aí Naamã, ele fica imaginando que o profeta o receberia de braços abertos, daria os cumprimentos, o receberia ali, talvez até mesmo com um banquete. A Bíblia diz aqui que ele fica imaginando o profeta recebendo ele, levantando um clamor, uma oração, passando a mão ali sobre o seu corpo, nos locais onde encontravam-se aquelas feridas, e que ele seria curado dessa forma, através de uma palavra, através de uma imposição de mãos, que ele receberia a cura e o milagre. Só que aconteceu totalmente o contrário, totalmente o inverso, porque muitas das vezes nós achamos que Deus ele tem que trabalhar ao nosso favor da forma que nós achamos melhor. Só que Deus ele trabalha na contramão da lógica. Você crê nisso? Sim. Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo, a Bíblia diz, para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são, para confundir com as que são. E a palavra diz que não foi nada daquilo que Naamã imaginou. A Bíblia diz que o profeta simplesmente enviou um mensageiro que saísse ali por aquela porta e dissesse para Naamã: Naamã, vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e você ficará limpo, você será curado. Só que, como eu disse no início, assim como aconteceu comigo, eu estava doente da alma, mas Naamã, se nós formos prestar atenção, ele também precisava ser curado primeiramente por dentro e não por fora. A preocupação dele era ser curado daquela enfermidade, mas Deus ele queria fazer muito além do que ele estava buscando. Ele precisava ter um encontro verdadeiro, porque a Bíblia diz que Naamã ele era um homem respeitado, um general do exército, mas ele ainda não tinha tido um encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, amém? Amém. E ele precisava ter esse encontro com Deus, e por isso ele passou por um teste, ele passou por uma prova, e justamente o teste qual era? Que ele
pudesse se humilhar primeiramente. Repita comigo, se humilhar. Se humilhar. Por que se humilhar? Porque esse capítulo relata que havia, o próprio Naamã disse, em Damasco, tantos outros rios mais limpos do que o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão era um rio que era considerado por muitos um rio que era como se fosse, tinha lamas lá dentro. Era algo que, naturalmente falando, não poderia ter nada de bom para oferecer para alguém que precisava ser curado de qualquer enfermidade que fosse. E então, nós vemos que, primeiramente, ele ficou muito indignado com aquela mensagem que ele recebeu, que foi enviada pelo mensageiro daquele profeta. Ele disse, bom, tinha tantos outros lugares melhores, por que logo ali? E ele pensou realmente em desistir, ele pensou em voltar para trás e não fazer nada daquilo. E muitas vezes nós recebemos uma palavra de um homem, de uma mulher de Deus. Muitas das vezes Deus fala conosco através da oração, através de sonhos, através da palavra. E nós não aceitamos. Achamos que Deus tem que fazer do nosso jeito. Mas Deus realmente, Ele sabe o que Ele faz. E quando Ele tem uma palavra sobre as nossas vidas liberada, resta-nos obedecer. Porque quando nós nos humilhamos, quando eu disse aqui para você repetir sobre humildade, é porque quando a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, a palavra de Deus diz que ao seu tempo Ele nos exalta. Aleluia. Então se nessa noite, nós que estamos aqui, estamos nessa condição, sejamos humildes, porque no tempo de Deus, Ele nos exaltará. Mas para isso é necessário também obediência. É verdade. E aí naquele instante, veio aqueles 5 minutos de desobediência, de rebeldia por parte de Naamã. Mas a sorte dele, que havia homens ali ao redor dele, que foram acompanhá-los até ali, que disseram para ele, olha, não se precipite, não volte para trás. Olha, esse profeta não te pediu nada fora de impossível de se fazer. Se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria. Isso é uma coisa tão simples. E só Deus ele age nas coisas simples. Muitas vezes nós achamos que Deus ele vai fazer algo em nossas vidas, que é algo que vai nos custar assim tanta coisa, quando na verdade o Senhor ele só pede para nós entregar o nosso caminho nas mãos dele, confiar nele, que no resto ele tudo fará. Aleluia. É isso que ele quer de nós. Aleluia. É isso que ele quer de mim, é isso que ele quer de você. Entrega o teu caminho, confia nele, no mais ele fará. Porque muitas pessoas ficam imaginando, não, ser crente é coisa do outro mundo, é coisa louca. Eu tenho que deixar de tanta coisa. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Então, quando realmente nós estamos na presença de Deus, a transformação que Deus tem para fazer não é algo da noite para o dia, é um processo. Mas para que esse processo se realize, nós temos que nos achegar mais a Ele, porque a Bíblia diz que quando aqueles que se achegam a Deus, achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Então que nós possamos realmente desejar a presença de Deus nessa noite, Aleluia. a cada dia mais e mais, Aleluia. porque a Bíblia diz que a graça de Deus ela nos basta. Amém. Glória a Porque Deus. quando nós buscamos de Deus, realmente Ele preenche o vazio, Amém. que nada e nem ninguém pode preencher. Porque muitas pessoas buscam auxílio, talvez em coisas passageiras. Pessoas buscam auxílio em tantas coisas que não levam a nada. Mas Jesus ele é a verdadeira paz, Ele é a verdadeira alegria. Que Ele pode nos trazer nos nossos corações e em nossas vidas. Eu fico imaginando que Naamã, ele era um homem assim, que ele era um homem tão assim respeitado, as pessoas tinham orgulho de tê-lo como general do seu exército, mas por dentro ele era um homem vazio, ele era oco, faltava algo, faltava a presença do Altíssimo no seu coração, na sua vida. E muitas pessoas nós vemos que conquistam o mundo inteiro aí fora, e a Bíblia diz que estão correndo um sério risco de perder a sua salvação, Meu Deus. porque tem deixado de buscar o principal. É verdade. Muitas vezes nós nos preocupamos somente naquilo que temos que comer, de beber, de vestir,
nos preocupamos apenas com as nossas necessidades. E certa vez eu ouvi uma palavra que impactou minha vida. Depois disso, porque eu passei por um certo período trabalhando bastante e só trabalhando, e isso estava me roubando um pouco da presença de Deus. E aí me foi liberada aquela palavra. No começo eu fiquei meio assim, será que esse negócio está certo e tal? E depois eu fui meditar, fui refletir, fui buscar a presença de Deus, e Deus falou, é isso aí mesmo. Então, o que estava acontecendo? Nós estávamos trabalhando tanto, deixando as coisas de Deus para segundo plano. Foi aí quando nos deram uma palavra, olha, você tem que buscar a Deus por um propósito, não por uma necessidade. E aí caiu a ficha. E aí a partir daquele momento, nós começamos, não estou dizendo que nós temos que deixar de trabalhar, nada disso. Nós temos que trabalhar sim, mas nós temos que trabalhar para viver e não morrer de trabalhar. Então, a partir daquele dia, eu comecei a tomar um pouquinho mais de cuidado nessa parte. Porque, da mesma maneira que nós muitas vezes estamos ali trabalhando tanto, esquecemos de Deus. E aí, de repente, o inimigo ele vem nos roubando, ele rouba o nosso tempo, para nós não estarmos na presença. E aí nós estamos nos enganando a nós mesmos, achando que estamos ganhando dinheiro, mas só que estamos ganhando e ao mesmo tempo gastando cada vez mais. Quando você vai pôr na balança, você está ficando no prejuízo. Então a gente falou, não, então vamos rever esses conceitos, tirar o pé um pouco do acelerador, porque nosso sustento vem do Senhor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso supridor. Ele sabe aquilo que cada um de nós que estamos aqui nós precisamos. Ele é um Deus que sabe e supre a cada uma de nossas necessidades. E depois disso, graças a Deus, as coisas têm fluído. Nós temos nos colocado na presença de Deus. E Deus ele tem enviado a provisão, o suprimento. Não tem nos deixado faltar nada. Aleluia. E então é isso que nós precisamos nos conscientizar, que nós precisamos de Deus. Às vezes nós vamos para a igreja simplesmente pela necessidade, porque vindo na igreja, de repente, Deus vai usar um homem e mulher de Deus, as portas vão se abrir, que estavam outra hora fechadas, vamos adquirir um emprego novo, vamos conseguir uma promoção, aumento de salário, vamos trocar de carro, vamos conseguir uma propriedade, uma casa na praia, tantas coisas. Esquecemos do principal. Esquecemos que nós temos que realmente buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, porque as demais coisas Ele nos acrescentará. Amém. Eu creio. Então, quando foi dito aqui nessa noite, quando nós semeamos no reino de Deus, não digo apenas em dinheiro, mas quando nós semeamos o nosso tempo, quando nós semeamos a nossa dedicação, o nosso compromisso, quando nós honramos a nossa liderança, quando nós unimos a nossa força, quando nós assumimos quem nós somos no corpo de Cristo, que somos membros do corpo, e nós entendemos que nós, como membros, se nós estivermos fora do corpo, nós morreremos. Porque o corpo sem o membro ele sobrevive, mas o membro sem o corpo ele morre. Então nós entendemos, nós mesmo sem saber qual a função do corpo, nós sabemos que Jesus é o cabeça. Nós não sabemos se nós somos o braço, a perna, mas todos os membros do corpo ele tem a sua devida importância. Se nós formos prestarmos atenção, quem trabalha ligado ao ramo de medicina, uma pessoa que tem seus 2 pés, suas 2 mãos perfeitas, de repente amputa um dedinho do pé, o menor que seja, essa pessoa já não vai andar mais com aquele equilíbrio perfeito, ela já vai ter uma dificuldade, vai dar umas manquejadas. Então assim somos nós. Nós precisamos congregar, precisamos assumir um compromisso com a obra de Deus, precisamos estarmos debaixo de uma liderança, debaixo de uma palavra, porque da mesma forma que a palavra de Deus mudou a vida de Naamã, a palavra de Deus nessa noite, ela quer mudar as nossas vidas, através das pessoas que Deus tem levantado e colocado aqui. Deus ele quer usar
a cada um, para realmente que a palavra de Deus ela venha trazer um novo rumo, uma nova direção sobre cada uma de nossas vidas. Se você crê nisso, você pode glorificar, você pode adorar ao Senhor. E aqui é a casa do Pai, você tem liberdade. Nós somos pentecostais, somos da água, somos do Espírito, somos da palavra e do Espírito também. Então você tem liberdade para adorar a Deus. E a Bíblia diz que Naamã, ele chegando ali, ele pensou em desistir, como muitas vezes pensamos em desistir. Somos de carne e osso, mas nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque a carne sempre vai se opor à vontade de Deus. A carne sempre vai querer falar mais alto, vai querer gritar, vai querer que nós venhamos nos exaltar, rasgar as nossas vestes, nos indignar com tais situações. A carne vai querer falar mais alto no sentido para que nós venhamos desobedecer a Deus, a palavra, que nós venhamos fazer tantas coisas que são contrárias àquilo que Deus quer. Mas quando nós realmente entendermos que fomos chamados, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. E nós somos chamados para isso, para andarmos segundo o Espírito. Porque quando a carne quiser falar mais alto, nós temos que dizer para a nossa carne, fica quieto aí, cala-te. Porque a palavra diz assim, como a Bíblia diz que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. A Bíblia diz que o diabo tentou de diversas formas fazer com que Jesus viesse a fracassar, mas Jesus venceu na palavra. Então, se nós não conhecermos a palavra, porque a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se nós não conhecermos e praticarmos a palavra, não há como termos uma vida vitoriosa em Cristo. Por isso, quando nós temos uma oportunidade como essa de estarmos num culto, que nós não venhamos trocar isso por nada, porque isso não tem preço que pague. Porque quantas pessoas não gostariam de estar aqui no nosso lugar? Estão talvez no leito de hospital, estão numa cadeira de roda, estão com uma enfermidade, estão desenganadas pelos médicos, estão cativas, oprimidas, presas na droga, na criminalidade, tantas coisas que o inimigo tem colocado na vida dessas pessoas. E Deus nos chamou para realmente anunciarmos as boas novas, para trazermos através da palavra de Deus, através da fé, a mudança, a transformação, a libertação, para que cadeias, grilhões sejam quebrados e para que o nome do Senhor seja glorificado aqui na terra, através das nossas vidas. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que Naamã, então, ele resolveu obedecer. E ele falou, bom, eu vou, estou aqui mesmo, não tenho nada para perder, estou aqui com a minha pele cheia de manchas vermelhas, manchas brancas, porque a lepra, para quem não sabe, ela traz alguns sintomas, dormência nas mãos, pessoa muitas das vezes sente dores nas juntas e perde as forças dos membros, tantas coisas que acontecem. Eu fico imaginando porque para Naamã não estava sendo fácil, porque naquela época o povo, o exército, eles usavam aquelas armaduras para ir para a batalha. Eu fico imaginando como aquela armadura não deveria incomodar a vida de Naamã, passando por aquela enfermidade, por aquele problema. E aí ele estava ali, e ele teve que se despir de tudo aquilo, que eu acho que era o maior orgulho que ele tinha, era realmente servir a sua pátria, servir a sua nação, e ainda mais sabendo que ele estava vencendo as batalhas. E aí ele teve que se despir de tudo aquilo, em mais um sinal de obediência, de humildade, a palavra de Deus que foi liberada através da vida daquele profeta. E a Bíblia diz que ele se lançou naquelas águas e ele começou a mergulhar. Só que eu fico imaginando que isso não foi algo que provavelmente aconteceu gradativamente. Você pode até mesmo imaginar comigo nessa noite. No primeiro mergulho, o mais lógico seria melhorar um pouquinho, como quando a gente faz uma machucada. Dia após dia aquilo vai cicatrizando, vai criando aquela casquinha, aquilo vai secando e de repente cicatriza, aquela casquinha cai. E com Naamã eu fico imaginando que foi totalmente diferente, porque
Ele deu o primeiro mergulho porque ele estava sendo realmente ali testado. E aí naquele instante ele dá o primeiro mergulho e não vê nada acontecer. E aí ele dá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto mergulho e nada acontecendo. E muitas vezes nós estamos buscando a Deus. E nós, naturalmente falando, com os nossos olhos carnais, não estamos vendo nada acontecer. Mas saiba que Deus ele está no controle, no comando de todas as coisas. Porque quando nós clamamos a Deus, a Bíblia diz que mesmo que não temos palavras para expressar, quando nós nos dobramos, nos prostramos, nos rendemos a Ele, até uma lágrima ela soa para Deus como uma frase. Então nessa noite, independente da situação que estamos passando, vamos perseverar. Vamos agir com humildade, com obediência, com perseverança. Por quê? Porque a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. Ainda que você não esteja vendo nada, saiba de uma coisa: Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus ele já está dando ordem aos seus anjos ao nosso favor, para pelejar, para guerrear por mim e por você. E pela fé, nós já somos mais do que vencedores em Cristo. E outra coisa que me chama a atenção: Naamã, mesmo antes de sair daquele lugar que ele estava, da Síria, ele já saiu com a certeza de vitória. Porque ele levou consigo já alguns presentes. Ele sabia que algo de bom tinha para acontecer naquele lugar. Então, ele teve uma atitude já vencedora logo no começo. E é isso que nós precisamos ter. Nós temos aprendido também que muitas vezes temos votos, tantas coisas, e olha, depois que Deus me abençoar, eu vou dar um culto de ação de graça. Eu vou fazer isso, eu vou levar uma oferta a Deus. Mas nós temos que já ter uma atitude vencedora como Naamã teve. Antes mesmo de chegar, nós já temos que ver pelos olhos da fé, nós já temos que visualizar o nosso milagre, que aquela bênção, aquela vitória já está nas nossas mãos. E nós temos que ter atitude de fé, atitude de vencedores, reações de vencedores. Porque toda ação ela tem uma reação, não é isso? E quando nós agimos realmente com fé, Deus ele reage com milagres sobre as nossas vidas. E Deus ele sempre quer nos surpreender. Ele é especialista em nos surpreender. Porque a Bíblia diz que Ele faz muito além do que pedimos, do que imaginamos. Porque aquilo que ainda nem veio ao nosso coração é aquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Muitas vezes nós pedimos algo tão pequeno para Deus. Só que Deus ele sempre quer fazer algo mais. Naamã ele pediu simplesmente, ele desejava a cura da sua enfermidade. Mas Deus ele fez muito mais que isso. Porque na sua terra, era uma terra onde predominava a idolatria. Eles se prostravam e adoravam outros deuses. Só que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E aí nós percebemos que quando ele vai buscar aquela cura, através da vida daquele profeta de Deus, ele recebe muito mais do que a sua cura. Porque a Bíblia diz que a partir daquele momento, ele reconhece que só há um único e verdadeiro Deus de Israel. Então toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Porque muitas pessoas buscam a solução dos seus problemas, batem tantas portas. E a Bíblia diz que é lógico que nós respeitamos as crenças, as religiões de cada um. Mas não há como deixar de falar a verdade. No livro de Salmo diz que muitos se prostram diante de deuses, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não consegue sentir o olfato. E muitas pessoas têm buscado tantas coisas, fazendo promessas, às vezes pagando penitência, mas Jesus ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário por cada um de nós. Então que nós não tenhamos essa consciência que não há intermediários, porque nós temos que buscar direto na fonte, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que buscar Jesus cada vez mais,
Porque Jesus é aquele que a Bíblia diz que está sentado à direita de Deus. E Ele intercede por mim e por você. Então nessa noite, busque de Deus. Amém. Fale com Ele. Amém. Porque Ele está sempre, a Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. E que as mãos de Deus estão estendidas, prontas a nos abençoar. Então nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos, que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, está sobre as nossas vidas. E que Deus ele já está transformando toda maldição em bênção nessa noite. Aonde havia choro, pranto, tristeza, Deus está fazendo com que venha alegria sobre os nossos corações. Porque a palavra diz que aonde há tristeza, quando a presença de Deus ela vem, até mesmo a tristeza ela salta de alegria. Então nessa noite, independente do problema que você chegou até aqui, saiba de uma coisa. Se você crê, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus ela quer produzir frutos sobre as nossas vidas. Para isso o nosso coração ele tem que ser achado por Deus como uma terra boa e frutífera. Para que quando a semente ela é lançada, ela venha produzir frutos. A Bíblia diz que um ele planta, o outro ele rega. O Senhor dá o crescimento. E Deus ele está nos chamando nessa noite para vivermos um tempo novo. Eu não sei em que fase, em que tempo cada um de nós estamos vivendo aqui nessa noite. Mas Deus ele tem um tempo novo. Um tempo de colheita. Um tempo abundante. Um tempo transbordante aqui nesse lugar. É tempo de unirmos as nossas fés. É tempo de unirmos as nossas forças. É verdade. E declararmos que somente a Ele, como foi louvado aqui no início desse culto, somente a Ele toda a honra, toda a glória, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Muitas vezes nós queremos tantos reconhecimentos humanos e esquecemos de realmente que tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nós sem Ele nós não somos nada, igreja. Sem Ele nós não podemos nada. É Ele que nos capacita. É Ele que abre portas onde não tem. É Ele que traz à existência aquilo que não existe para nos abençoar nessa noite. Hoje, Ele como um desfile que me derrece. Como um desfile que me deface. Nós temos que ter essa consciência. Porque muitas pessoas buscam as glórias desse mundo. Pessoas querem fama, reconhecimento, esquecem que toda honra e toda glória é para Deus. É Ele que nos dá dons, é Ele que nos dá talentos e habilidades para exercermos o plano, chamado, o propósito de Deus aqui na terra. Mesmo a porta do emprego que nós temos, muitas pessoas ocupam posições de honra e de destaque e começam a dizer, olha, eu estou ali porque eu sou o cara, eu sou o bambambam, eu posso, eu sei, eu faço, eu aconteço. Mas é Deus que levanta, é Deus que escolhe, é Deus que capacita. E Naamã, ele precisava ter essa consciência, que ele estava naquela posição, que ele exercia aquela função, mas que toda autoridade, como a Bíblia diz, ela é instituída por Deus. Então, independente da autoridade que você exerça, na sua casa, na sua família, muitas vezes nós vemos homens, pais de famílias, que trazem o sustento para sua casa, e de repente, ele se acha o maioral. De repente ele briga com a esposa, com os filhos. Acha que ele é o dono da verdade, o dono da razão. Muitas vezes trata mal a esposa, trata mal os filhos. É ignorante, é soberbo. E Deus não quer nada disso. Deus ele quer humildade. Deus ele quer realmente simplicidade nas coisas. Como a Bíblia diz, que possamos viver em união, em harmonia, em paz, em alegria. Porque o mundo jaz no maligno. O inimigo tem tentado destruir os lares, as famílias, trazendo divisão, trazendo separação, trazendo contenda. E talvez você esteja nessa noite passando por situações assim na sua casa, na sua família. Mas Deus ele tem ouvido o seu clamor, a sua oração. E Deus está entrando com salvação na sua casa, na sua família. Ainda que você não esteja vendo nada acontecer, persevere, continue, avance, prossiga para o alvo. Eleve seus olhos somente para o monte de onde te vem socorro. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não é mais tempo de olhar para trás. É somente para avançar, caminhar, marchar.
Porque o nosso general, ele nunca perde. Ele nunca perdeu. E ele nunca perderá uma batalha sequer. Saiba que ele está no controle, ele está no comando de todas as coisas. Ele está à frente, ele está à direção da tua vida. A sua oração não tem sido em vão. As suas lágrimas, quando você tem se derramado na presença de Deus, há uma unção sobre esse lugar, há uma unção sobre a sua vida. Persevere, não desista, insista. Não desista, insista. A palavra diz para você nessa noite. Porque Deus, ele não se agrada daqueles que retrocedem, mas ele nos chamou para avançar. Você que está pensando em retroceder, Deus, ele diz para você nessa noite: avance, avance, porque eu te sustento. Ele está estendendo as suas mãos para mim, para você nessa noite. Ainda que muitas das vezes estamos perdendo as forças, perdendo até mesmo a fé, perdendo o ânimo, a coragem, o vigor. A Bíblia diz que nós temos que ser perseverantes. Como a palmeira, o vento lhe sopra, ela balança de um lado para o outro, mas ela não se prostra. Então Deus, ele está nos sustentando, Deus, ele está nos fortalecendo nessa noite, com o alimento dos céus, com o pão vivo que desceu dos céus, com o maná dos céus. Que possamos sermos não apenas ouvintes, mas que possamos sermos praticantes da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quem tem Espírito ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a Bíblia diz que naquele momento Naamã, ele teve um encontro com Deus. E ele disse: não há outro Deus senão o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, digno de honra, glória, majestade, digno de louvor, digno de adoração. E a Bíblia diz que no 7º mergulho ele saiu totalmente curado daquela enfermidade. O segredo está em perseverar. O segredo está em crer, em confiar, em insistir, em avançar, em não desistir. E ele foi até o fim, ele perseverou. E a Bíblia diz que a pele dele ficou limpa e firme como de uma criança. Deus lhe restaurou ao seu estado original, que a pele dele ficou até melhor do que já era. Verdade. E Deus, ele está entrando com restauração sobre a vida de pessoas nesse lugar. Aquilo que estava perdido, Deus, ele está restaurando nessa noite. Aquilo que para muitos estava perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução, o que eu vou fazer? Porque ainda que o inimigo tenha nos roubado, Deus, ele diz nessa noite que Deus, ele tem restituição. Que Deus, ele tem porção dobrada. E que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira nessa noite. Se você crê nisso, comece a se colocar de pé, adorando ao Senhor, tomando posse da sua vitória, tomando posse do teu milagre. Eu não sei como você chegou até aqui, mas Deus, ele sabe, Deus, ele conhece, Deus, ele sonda o teu coração. A Bíblia diz que ele esquadrinha os nossos pensamentos. E antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, o Senhor, ele já conhece a mim, a você, as nossas necessidades. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você comece agora a colocar nas mãos do Senhor aquilo que tem tirado o teu sono, a tua paz, até mesmo o teu apetite na hora de comer, aquilo que tem trazido angústia, dor e sofrimento para a sua vida, que você possa colocar aos pés de Cristo nessa noite. Porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega nessa noite, porque Ele está entrando com providência, Ele está entrando com resposta. E nessa noite, se você crer, você já vai começar a visualizar o teu milagre, você já vai começar a ver a diferença, porque Deus usou a vida daquela menina para fazer a diferença na vida de Naamã, na casa dele. A partir daquele dia, a vida de Naamã não foi mais a mesma. A vida de Naamã, da sua esposa, já começou a ser transformada ali. Então é através de mim, é através de você. Pessoas que simples, talvez você possa dizer: nossa, mas eu não sei orar,
Eu não sei falar, eu não sei me expressar. Mas Jeremias, ele também era assim. E o profeta Jeremias, ele se sentia nessa condição. E Deus, ele disse: abra não somente a tua boca que eu encherei. Deus, ele quer te usar, meu irmão. Deus, ele quer te usar, minha irmã, com palavras. Porque basta uma palavra, como aquele servo, aquele centurião de Cafarnaum, que estava enfermo também. E naquele instante, aquele Senhor disse: olha, basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra. Então nessa noite começa a profetizar o teu milagre. Na sua casa, na sua família. É um tempo novo, é um tempo de salvação. É um tempo de Deus, ele salvar o perdido. E através da tua vida, Deus, ele quer usar a mim e a você para salvar o perdido. Deus, ele quer nessa noite mudar a situação, mudar a história, no nosso trabalho, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira. Porque o inimigo muitas vezes quer fechar as portas para que o povo de Deus não prospere. Porque ele sabe que o povo de Deus, quando prospera, a obra de Deus, ela também prospera. E muitas vezes você tem chegado até aqui, você tem entrado na igreja. Olha, Senhor, eu queria tanto dar mais, eu queria tanto ofertar mais de mim, mais de tudo que eu tenho. Eu queria ter uma condição melhor. E nessa noite, Deus, ele quer mudar essa história. Deus, ele quer mudar a sua história nessa noite. Porque ele te chamou para viver por cima e não por baixo. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. E a Bíblia diz que quando o povo de Deus prospera, a obra prospera. Então Deus, ele quer realmente nessa noite, se você crer nisso, você vai começar já a testificar nos próximos cultos coisas sobrenaturais, coisas tremendas. Assim como Naamã viveu o milagre, nós que estamos aqui viveremos o milagre de Deus até o término dessa campanha. Mas para isso é necessário perseverar e ir até o fim. Porque Deus, ele tem galardão para aqueles que os buscam, para aqueles que vão até o fim. Não desista, insista. Ainda que você não tenha visto mudança no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Por isso comece a profetizar. Como foi profetizado naquele vale dos ossos secos. Comece a profetizar sobre a sua vida também, meu irmão, minha irmã. Que Deus, ele está entrando para você que precisa de cura da alma. Você que talvez entrou aqui enfermo. Deus, ele está visitando agora a sua vida com uma unção sobrenatural. Unção que cura, unção que liberta, unção que transforma. Deus, ele está curando, Deus, ele está libertando pessoas aqui. Chamado a façuere como um desebe, como um derrécia. Rico a façuide como um derrécia. Rico como um dechoide que a façuide candará de a face. Comece a adorar a Ele por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo nessa noite, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Deus, ele te chamou, Deus, ele te escolheu para você ser realmente, para você fazer a diferença, como fez aquela menina, como fez aquele profeta, e como a vida de Naamã foi transformada naquele dia. Deus, ele está transformando a vida de pessoas aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. E quando você adora, Deus está entrando com providência. Onde você mais precisa, Deus estende as mãos nessa noite para te abençoar, para te dar vitória, para mudar a sua história. Quando o céu está de bronze e parece que o tempo está revolto, uma hora se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender.
mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia. Essa noite, que nós não venhamos questionar os planos de Deus. Porque muitas vezes Deus ele complica uma determinada situação, mas depois nós vamos entender lá na frente. Ele primeiro complica e depois ele explica. Primeiro ele complica, depois ele explica. Mas nós, depois no final, nós temos a convicção que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para cada uma de nossas vidas. Aleluia, Deus. Eu gostaria de nessa noite, se porventura há alguém aqui que ainda não teve esse encontro com Deus, assim como Naamã teve, Deus ele te chama nessa noite para conhecê-lo, para andar com Ele. Ele quer andar com você, para que você não se sinta mais sozinho, para você saber de uma coisa, que Ele está com você, que Ele te sustenta, Ele estende as mãos, Ele te mantém firme de pé. Você que ainda não reconheceu o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, e gostaria de entregar o teu coração, a tua vida a Ele, porque a Bíblia diz que nós somos o altar, nós somos o templo do Espírito, e muitas pessoas não têm consciência disso, e têm um vazio no seu coração, porque falta a presença de Jesus. E se você quiser nessa noite, eu estou dizendo para você ser crente da noite para o dia, que você tem que deixar de tantas coisas que você costuma fazer. Nada disso, porque Deus ele é aquele que convence, Deus é aquele que te liberta, que te transforma. Ninguém vai te obrigar a ser crente, mas que você pudesse nessa noite reconhecer ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida. Você pudesse sair do teu lugar, não se importe com a pessoa que está do teu lado, com o que vão pensar, com o que vão dizer, com o que vão falar de você. Porque a Bíblia diz que quando nós reconhecemos a Ele diante dos homens, Ele nos apresenta a Deus diante dos anjos. Então nessa noite, você que talvez se afastou da presença de Deus e gostaria de nessa noite se reconciliar com Ele, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida nessa noite, para que você tenha certeza da sua salvação. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela fé, e aquele que crê e for batizado será salvo. Então nessa noite Jesus ele te chama: vem filho meu, vem filha minha. Ouça a voz do Espírito, é o Espírito Santo que te chama nessa noite. Saia do teu lugar, não resista. Abra o teu coração para Ele, deixa Ele mudar, deixa Ele transformar a sua vida. Muitas vezes você tem achado que com as suas forças você está cansado de lutar, você está cansado de guerrear, mas Ele quer conduzir os seus passos. Ele quer abrir os seus olhos espirituais, Ele quer te dar entendimento, sabedoria, para que você não venha mais bater cabeça, para que você não venha mais fracassar, mas que você venha ser guiado pelo Espírito, pela palavra, para que você não venha dar mais passos em falso, que você não venha cair, porque a Bíblia diz que nós podemos até tropeçar quando nós temos Jesus, mas Ele não deixa nós cair, porque Ele nos sustenta com as suas fortes mãos. Então Ele te chama nessa noite. Saia do teu lugar. Diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Oh, aleluia. Se tem alguém, saia do teu lugar, venha até aqui à frente. Amém? Todos já são salvos. Todos já são libertos. Todos já têm o seu nome no livro da vida. Todos já são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Irmãos, posso sentar por enquanto? Irmãos, me perdoem pelo horário, até esqueci de perguntar para o pastor até que horas. Mas foi um prazer estar aqui com os irmãos. Espero que realmente Deus tenha falado ao coração de cada um. Você saia daqui com a certeza da sua vitória. Você saia daqui realmente
com uma aliança com Deus. Porque Deus ele tem usado a vida do pastor Samuel. E ser pastor não é fácil. É uma vida de renúncia, é uma vida de dedicação, de compromisso, de entrega. Então que você possa honrar a vida desse homem de Deus. Que você possa estar ali firme, alicerçado, orando, intercedendo pela vida dele, honrando a vida dele. Porque não é fácil. E Deus ele trouxe cada um de nós para fazermos parte desse ministério, desse chamado, que é realmente servir. Porque muitas vezes nós achamos que servir a Deus, muitas pessoas falam, meu negócio é com Deus, meu compromisso é com Deus, mas não é bem assim. Se nós formos analisarmos a fundo as Escrituras, nós vamos aprender que nós servimos a Deus, servindo pessoas. Então quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos servindo a Deus. Porque muitas vezes nós pensamos somente em nós mesmos, nas nossas necessidades, naquilo que precisamos. Achamos que o mundo gira ao nosso redor. Esquecemos que talvez do nosso lado, pessoas que estão à nossa volta precisam de um abraço, precisam de um ombro amigo, de uma palavra. Muitas vezes, mesmo que você não tenha muito o que dizer, um abraço basta. Dizer, olha, estamos juntos, Jesus te ama, eu te amo também, conta comigo em oração. Porque a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Muitas vezes achamos que estamos fracos, mas a Bíblia diz, eu sou forte, você é forte. Então nós temos que ajudar uns aos outros, em oração, estarmos ali para o que precisar, para o que der e vier. Então que você guarde essa palavra no teu coração, e eu tenho certeza que até o término dessa campanha, haverá grandes testemunhos aqui nesse lugar. Amém? Eu quero estar fazendo parte dessa festa. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui prestigiando o encerramento dessa campanha. Amém? Espero que vocês tenham gostado da palavra, que Deus tenha falado aos seus corações. Agradeço os irmãos pela sua paciência. Amém? Pelo pastor Samuel por abrir as portas. Que Deus possa abençoar abundantemente esse ministério, trazendo vidas que estão necessitadas, carentes, precisando de ouvir uma palavra. Que cada um de nós possamos ser como aquela menina que foi usada como boca de Deus ali naquele lugar, naquele tempo. E dizemos, olha, vá ali na igreja do pastor Samuel, vá lá na Missão Resgate, porque ali tem profeta, ali tem homem e mulher de Deus. E Deus ele pode te curar, Deus ele pode mudar, transformar a sua vida. Amém? Que você possa dar a melhor salva de palmas para Jesus nessa noite. Glória a Deus, a oportunidade no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está saindo abençoado. Amém. Deixa eu fazer algo que o Espírito Santo está